Boa noite. É uma satisfação estar de novo aqui na ASP. Esse acho que já é o nosso acho que já é o 5º curso de Direito Médico. Enfim, é muito bom a gente ter esse espaço aqui para poder estar debatendo, discutindo, conversando e trocando informações a respeito do direito médico, que é uma área ainda escassa em termos de doutrina, né? Enfim, a gente fica sempre preso nas questões de responsabilidade civil, quer dizer, e o direito médico é muito mais amplo do que isso. Então, fica à vontade, Nádia, fica à vontade, obrigado. Então é bom a gente ter esse espaço, agradecer a diretoria cultural da ASP por estar nos recebendo aqui novamente. O pessoal que está acompanhando à distância e vocês que estão aqui hoje, né? Começar a semana já falando de processo ético não é fácil, né? Então a gente vai tentar fazer da forma mais leve possível, mais tranquila. Como a gente está usando esse sistema de telepresencial, não dá para ficar interrompendo muito para fazer pergunta, mas enfim, a gente vai na medida do possível parando, enfim, esclarecendo alguns pontos, tá? Mas no final tem um tempo aí bom para a gente poder tirar as dúvidas e vocês perguntarem aí o que tiverem vontade de perguntar. E se tiver dentro da minha capacidade e possibilidade, eu respondo para vocês. Se não tiver, eu prometo que eu pesquiso e trago na quarta-feira. De qualquer forma, agradeço bastante aí a presença de todo mundo e acho legal que a cada curso que a gente tem feito sempre aumenta um pouquinho o número de participantes, o que significa que o pessoal está se interessando por essa área e a gente tem que batalhar para que, enfim, essa área cresça com responsabilidade, né? A gente não pode deixar uma área tão importante que lida com direitos do paciente, direitos do profissional, enfim, crescer de forma desenfreada, sem limites, com interpretações aí até certo ponto equivocadas, né? Então vamos começar nosso bate-papo de hoje com o processo ético. O processo ético profissional é um processo de cunho administrativo. Antes da gente entrar no processo propriamente dito, eu vou fazer rápidas considerações sobre o Conselho de Medicina, enfim, como funciona, qual é a estrutura, né? Os Conselhos de Medicina, eles estão estruturados em Conselhos Regionais e Conselho Federal. Cada estado da federação, incluindo o Distrito Federal, tem o seu próprio Conselho Regional. E aí existe um órgão hierarquicamente superior, que é o Conselho Federal de Medicina, que fica em Brasília, e ele é que tem a função principal de regulamentar o exercício da medicina no país. A fiscalização é uma atividade que incumbe muito mais aos regionais. A regulamentação, ela incumbe ao Conselho Federal. Os Conselhos de Medicina, eles foram criados a partir de uma lei de 57, a Lei 3268, é uma lei bastante antiga, né? Ainda é uma lei assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que era médico, né? Ela foi regulamentada no ano seguinte, em 1958, por um decreto 44.045, e desde então é a lei que existe a respeito dos Conselhos de Medicina. Não é muito fácil a gente lidar com essa lei nos dias de hoje. A gente atravessou aí várias constituições da República com essa mesma lei. Essa lei teve algumas pequenas modificações, mas bem sutis, né? Teve a Lei 11.000 de 2004, que alterou alguns pontos específicos, mas nada muito relevante para o que a gente vai ver hoje. E houve uma alteração do decreto em 2009. Teve uma alteração do decreto que também alterou a questão da composição de conselheiros, tá? Então não mexeu na parte processual.
Os conselhos são autarquias federais, portanto, órgãos da administração pública, em caráter indireto, né? Tem algumas características especiais. Se vocês pesquisarem na doutrina, vocês vão ver que esses entes são chamados de autarquias sui generis ou autarquias em regime especial. Elas, na verdade, são chamadas assim porque elas têm algumas características que, dentro do conceito de autarquia, acabam diferenciando das autarquias comuns. Então, vamos só pegar como exemplo os conselhos de medicina. Eles têm o seu corpo diretivo 100% eleito pela própria classe. Quer dizer, isso não acontece numa autarquia chamada comum. Né? A autarquia comum é a indicação do chefe do executivo, né? Enfim, ele pode sofrer a destituição, né, através de procedimento próprio. As autarquias comuns, elas entram num orçamento geral, né? Então, uma autarquia estadual, ela entra no orçamento do Estado, vinculado a uma secretaria, por exemplo, né? Então, uma autarquia que trabalha com educação no Estado de São Paulo, ela vai ser vinculada à Secretaria de Educação e vai ter uma verba destinada para ela. Os conselhos não. Eles são autarquias, quer dizer, são órgãos públicos do mesmo jeito, mas eles não têm essas características, né? Eles arrecadam as suas próprias anuidades, né, que é considerado hoje pacífico, que é tributo, né? Então, a cobrança, inclusive, é feita através da execução fiscal, né? Elas têm todas as obrigações das autarquias comuns, como contratação por concurso público, realização de licitações para fazer suas compras, né? Mas elas não têm vinculação direta. O seu orçamento, ele é auto-administrado, quer dizer, a própria autarquia arrecada e administra o seu orçamento. Enfim, tem mais características, mas a gente não está aqui para falar exatamente disso, né? Por que eu fiz essa introdução para vocês? Porque se a gente tem todas essas características de direito público, então, para os conselhos de fiscalização, esse processo administrativo, o processo ético profissional, ele vai ser regido por regras de direito público. Então, essa é a primeira característica principal dos processos administrativos no âmbito dos órgãos de fiscalização profissional. Sendo regido por regras de direito público, a gente vai ter que, em qualquer processo ético, ter os princípios constitucionais aplicáveis aqui à administração pública, né? Então a gente tem que ter o quê? Legalidade, impessoalidade, né? Observância do contraditório, da ampla defesa, né? É um processo regido, então, por todas essas regras aplicáveis à administração pública em geral, tá? Passando, então, para o processo ético. O processo ético, hoje, no âmbito dos conselhos de medicina, existe uma resolução própria, a resolução 1897 de 2009, para quem, no site do conselho, ela está toda disponível, mas quem, enfim, puder passar no conselho aqui na Consolação, tem esse código aqui que é distribuído gratuito, enfim, quem quiser retirar lá, é só ir até a biblioteca do conselho, ou às vezes até na recepção ficam alguns ali para retirar. Aqui já tem o novo código de ética médica, né, que, enfim, foi alterado no final do ano passado, e o código de processo, além das leis, enfim, tem a 3268 que eu falei para vocês, tem o decreto. Então, quem tiver interesse é só passar no conselho e retirar, ou pelo próprio site, está lá para baixar. Então, a gente tem, vocês estão por aqui, né, não vai chegar, bom, vamos passando. A resolução CFM 1897 de 2009 é a resolução atual que regulamenta todo o processo ético no âmbito dos conselhos. Então, ali tem a fase de sindicância, tem a fase processual, tem a forma do julgamento, os recursos cabíveis, como esses recursos vão tramitar dentro do conselho, tem a execução das penas. Então, nesse código, que é uma resolução, né, é uma norma administrativa do Conselho Federal, há toda essa regulamentação. Agora, não dá para o Conselho Federal de Medicina, por conta de todos os princípios que regem a administração pública, simplesmente inventar um procedimento, né? Esse procedimento, ele tem que, a sua base, a sua construção, ela tem que seguir algo que já existe. E, no nosso caso, se seguiu a Lei 9874, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
E o 9873, a Lei 9873 de 99, estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal, direta e indireta, e dá outras providências. Então, essa é a base legal, a base em termos de lei ordinária, que rege os processos administrativos. Depois, a gente tem a resolução do Conselho Federal, que é uma espécie de regulamentação dessa legislação. Quer dizer, se vocês pegarem a Lei 9874, ela é uma lei muito ampla, né? Ela é uma lei genérica, porque serve tanto para processo administrativo no âmbito da Receita Federal, por exemplo, quanto para um conselho profissional fazer uma apuração ética. Então, é uma lei extremamente ampla. O que o Conselho Federal fez? Através da resolução, ele trouxe para a realidade do Conselho essa lei geral. Então, essa é a base legal quando vocês tiverem alguma dúvida. Algo que, às vezes, precisa ser confrontado, quer dizer, será que realmente isso está na lei, não está na lei? São essas duas leis que vocês vão ter como suporte, tá? Pois bem, como é que começa, então, um processo ético? O processo ético se instaura com uma denúncia. Chega até o Conselho a notícia de que um possível delito ético profissional no âmbito da medicina foi cometido. Como é que se chega essa denúncia até o Conselho? Essa denúncia pode chegar pelo próprio paciente ou algum familiar, né, que encaminha uma representação direta para o Conselho, e a partir daí o Conselho vai instaurar um procedimento investigativo. Pode ocorrer também por órgãos da administração pública, então o Ministério Público pode encaminhar para apuração, juiz de direito encaminha para apuração, secretarias de saúde encaminham para apuração, né, e a partir daí o Conselho instaura também um procedimento. Ou o que a gente chama de ex officio. Ex officio quer dizer de ofício, por iniciativa própria. Como é que funciona isso? Um fato que seja notório, quer dizer, sai uma reportagem na televisão ou num jornal, e o Conselho não tem como negar que teve o conhecimento daquele fato. Aí ele é obrigado a instaurar um procedimento investigativo e verificar se há, de fato, uma infração ética, né? Por que isso ocorre? Essa representação chamada ex officio. Existe uma característica da administração pública que é o poder-dever. Quer dizer, a administração pública ela não pode escolher, né? Essa eu não vou instaurar, esse eu vou investigar, esse eu não vou investigar. Ela tem a obrigação, ela tem o poder de investigar, porque a lei passa para ela esse poder, e ao mesmo tempo é um poder que não há margem de discricionariedade na investigação. Ela pode porque a lei assim confere, e ela deve porque é uma obrigação da administração pública investigar. Tá? Então, muitas vezes não há um denunciante formal. O que há é o próprio Conselho que toma a iniciativa de investigar porque é um fato notório. A denúncia anônima, ela não é permitida. Tá? A denúncia anônima ou apócrifa, ela não é permitida, ela precisa ser confirmada. Se ela for apócrifa, o denunciante tem que ir até o Conselho e ratificar, né? Se ela for simplesmente anônima, ela é desconsiderada. Exceções. Vamos imaginar que chega uma determinada denúncia anônima que é repetida, quer dizer, vem diversas vezes, aquilo começa a tomar um certo corpo. Aí o que o Conselho deve fazer? Se entender que há um mínimo de indício naquela denúncia anônima, vai uma fiscalização, e essa fiscalização é que vai dar início a um eventual procedimento. Quer dizer, aí vai um agente do Conselho até aquele local. Vamos imaginar que começam a chegar diversas denúncias anônimas a respeito de um determinado atendimento num hospital, enfim, que está precário, e chega uma vez, chega duas, chega três, o Conselho encaminha uma fiscalização. É o poder que lhe compete, fiscalizar o exercício da medicina. Ele vai até lá e verifica em loco se há ou não há aquilo que está sendo relatado. Se não há, essa fiscalização simplesmente é arquivada e pronto. Se detectar, a própria fiscalização é que vai dar início ao procedimento de investigação, e aí a gente tem um procedimento, de novo, ex officio, quer dizer, da própria iniciativa do Conselho, decorrente do poder fiscalizatório. Tá? Algumas características da sindicância. A sindicância, ela é inquisitorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que na sindicância não necessariamente há necessidade de se resguardar ampla defesa e contraditório. O que significa isso?
significa que se chegarem elementos suficientes, por exemplo, para a abertura do processo direto, não há necessidade de uma sindicância prévia. Mas se eu já tenho elementos suficientes para isso, eu não preciso ouvir as partes. As partes serão ouvidas no processo administrativo. Porque no processo eu sou obrigado a resguardar ampla defesa e contraditório. A Constituição Federal, quando fala de ampla defesa e contraditório, ela usa o termo aos litigantes. Né? Será garantida ampla defesa e contraditório, tanto no processo administrativo quanto judicial, bem como os recursos a eles inerentes e tal. Quando ela usa o termo litigantes, ela quer dizer o seguinte: num litígio. Numa sindicância não há litígio, não é? Porque ninguém está sendo acusado formalmente de nada. A sindicância ela é uma fase para se coletar informações para ver se há indício suficiente para a abertura do processo. Então não há essa obrigação de que todos sejam ouvidos numa sindicância. É lógico que é aconselhável que eles sejam ouvidos numa sindicância, porque você evita a abertura de um processo desnecessário. Né? Mas durante a fase de sindicância não há essa obrigação legal ou constitucional de se garantir ampla defesa e contraditório, por isso que ela é chamada de inquisitorial. Tá? O poder dever da administração, que eu falei para vocês, possibilidade de conciliação e possibilidade de TAC. A possibilidade de conciliação ela já existia no código anterior, no Código de Processo Ético de 2001, só que no Código de 2009 foi incluída essa exceção nos casos de lesão corporal ou morte, ou seja, não é permitida a conciliação quando há uma evidente lesão corporal ao paciente. Então não tem como se as partes se conciliarem na fase de sindicância. Tá? E a conciliação ela só é permitida na fase de sindicância e não na fase de processo. Então não há como se conciliar depois que o processo foi instaurado. O TAC, que significa Termo de Ajustamento de Conduta, foi uma criação, na verdade não foi uma criação, foi uma adaptação que o Conselho Federal fez nessa resolução de 2009 do Código de Processo Ético, atendendo, na verdade, a Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública, ela dá a possibilidade de se firmar TAC para todos os órgãos que estão ali legitimados para a ação civil pública. Então, autarquias, fundações, enfim, tem todos aqueles legitimados, o próprio, lógico, o Ministério Público, né, eles podem firmar um termo de ajustamento de conduta. O Conselho não pode instaurar inquérito, porque aí é prerrogativa do Ministério Público, mas ele pode instaurar a sindicância. E aí, durante a sindicância, ele pode firmar esse TAC. Só que esse TAC, o Conselho Federal ainda não regulamentou como ele vai ser aplicado na prática. Aqui em São Paulo, foi feita essa resolução 216 de 2010, o ano passado, e uma instrução normativa 3 de 2010, que trazem alguns caminhos para que seja utilizado, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E essa resolução é que está servindo de base para o Conselho Federal fazer a resolução nacional. Então, é possível que em breve a gente tenha uma utilização mais frequente desses termos de ajuste de conduta. O que significa isso? São aquelas infrações mais leves que não se justifica você prosseguir um processo administrativo desgastante e que se prolonga aí por anos e anos, para muitas vezes ter uma pena inócua, quer dizer, uma pena de advertência, que significa pouco, quer dizer, se a gente comparar com o judicial, seriam aquelas infrações de menor potencial ofensivo, seria mais ou menos isso. Né? O exemplo que a gente tem mais claro são publicidade médica. Quer dizer, publicidade médica, ele não tem um alto, dependendo da publicidade, lógico, né? Mas o poder ofensivo da publicidade médica, às vezes uma matéria um pouquinho mais sensacionalista, tal, cabe um ajuste de conduta para que o médico não volte a fazer matéria daquele tipo. Tal. Então, acho que vai ser algo que em breve vai ser bastante utilizado. E aí, no final dessa sindicância, é elaborado um parecer conclusivo. Esse parecer conclusivo vai dizer se há ou não indícios de infração ética, né, e quem seriam os possíveis autores, né, dessas infrações. Vai para um órgão colegiado, que é uma Câmara de Sindicâncias. Tá? Isso também é uma característica interessante do Conselho. O Conselho é um órgão colegiado, então não há decisões monocráticas. Né? As decisões finais, os julgamentos, são sempre por colegiados. Então,
passa-se por um colegiado para instaurar o processo, passa-se por um colegiado para julgar esse processo no final. Tá? Eu estou indo rápido, gente, eu não sei como é que vocês estão, se está acompanhando, se vocês não estão, se brecar em alguma hora, levanta a mão, a gente volta. Eu não sei se eu estou muito acelerado hoje. Então, se eu tiver, vocês vão me interrompendo, aí não fiquem receosos. E aí a gente encerra, então, a parte da sindicância. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a sindicância? Quer fazer alguma consideração? Não? Tudo bem? Então a gente prossegue. O pessoal que está acompanhando pelo telepresencial, se quiser fazer, é só anotar e encaminhar, que no final a gente lê as dúvidas do pessoal que está à distância. Eu vou passar pelo termo de ajuste de conduta e depois, se for o caso, a gente volta, porque ele é um pouquinho extenso, como é uma coisa nova. Vamos seguir o processo, depois a gente volta só para falar um pouquinho mais do TAC, como é que está estruturada essa resolução aqui do Estado de São Paulo. Então, o processo, como é que ele se inicia? Ele se inicia com uma espécie de portaria inaugural. Por que eu digo espécie de portaria inaugural? Porque não é formalmente uma portaria inaugural, ela é um documento que faz, às vezes, de uma portaria inaugural, que é o relatório conclusivo da sindicância, porque ali tem as acusações e os possíveis artigos, né, que foram infringidos, e o termo de abertura do processo. Então, o que serve de portaria inaugural é justamente o relatório conclusivo da sindicância, devidamente aprovado pela Câmara. Tá? Um dos pontos que assim, a gente precisa ter claro é que é o seguinte: o processo administrativo, vocês vão ver naquela lei, na 9784, ela traz inclusive alguns princípios do processo administrativo. Um deles é o princípio do informalismo. O que significa o princípio do informalismo? Significa que o processo administrativo não deve ter o mesmo rigor do processo judicial. Não ter o mesmo rigor do processo judicial não significa que se pode tumultuar o processo administrativo, não é isso. Tá? Agora, é plenamente possível, por exemplo, se prorrogar um prazo para apresentação de uma defesa prévia um pouco mais complexa, né? Se prorrogar um prazo, às vezes para rolar uma testemunha, em que a parte está com dificuldade para qualificar, para obter endereço. Então, esse é o informalismo. Tá? Então, não pode se inverter a ordem processual, enfim, isso de jeito nenhum. Mas ele tem uma elasticidade um pouquinho maior do que o processo judicial. Tá? É isso que quer dizer o tal do princípio do informalismo. Então, quando a gente fala, tem que ter uma portaria inaugural para instaurar o processo, tal, quer dizer, o que é essa portaria inaugural? Né? Precisa estar escrito portaria inaugural? Né? Ou basta que faça, às vezes, de uma portaria inaugural? Então, hoje, a gente tem caminhado assim há algum tempo e não tem tido problema. O que inicia o processo é o relatório conclusivo da sindicância, que faz, às vezes, dessa portaria inaugural. Bom, primeira fase é a citação. Então, os denunciados são citados, né, se forem mais de um, para apresentar as suas defesas. Eles têm 30 dias a partir da juntada do aviso de recebimento nos autos. Né, então, disparo aí o prazo de 30 dias. Questão de representação por advogado. Hoje, nos processos administrativos, não há uma lei que obrigue a representação por advogado. O que aquela lei 9784 diz é que a parte poderá se fazer representar nos autos por um advogado. Quer dizer, então, o entendimento que a gente tem é que pode ser feita a autodefesa, pode ser feita a defesa pelo próprio acusado, né, ou ele se faz representar por um advogado. É evidente que é muito mais indicado que haja, né, a presença do advogado, porque apesar da gente ser um processo técnico, médico, né, é um processo, né, quer dizer, ele tem sequências processuais que devem ser observadas e, às vezes, só o conhecimento técnico médico não vão ser suficientes para isso. Então, o indicado, na verdade, é que o advogado faça em conjunto com o médico a defesa, né, porque o advogado também vai ter dificuldade em fazer essa defesa técnica, enfim, muito elaborada. Apesar do Google ajudar bastante, não é o suficiente às vezes. Então é importante ter essa parceria médico-advogado para fazer essa defesa bem feita.
Pois bem, citado, ele tem 30 dias para apresentar a defesa prévia. O processo aqui, ele segue um pouco o rito do processo penal antigo, né? Porque o processo penal novo ele está bem mais compacto, né? E bem mais sucinto e rápido. O processo penal antigo ele era um pouco mais alargado, digamos assim. Então, esse processo administrativo, ele segue mais os moldes do processo penal antigo. Apresenta-se a defesa, depois vai ter a fase de instrução. Hoje o processo penal está praticamente tudo numa audiência só, né? Então, apresentada a defesa prévia, ele vai ter 30 dias para rolar suas testemunhas. É importante que essas testemunhas estejam qualificadas. Às vezes a parte não tem como obter endereço, enfim, mas é importante destacar pelo menos, porque vamos imaginar que às vezes é o pessoal de enfermagem que está indicado no prontuário e o médico que está sendo denunciado não tem acesso a isso. Quer dizer, cabe também indicar ao conselheiro que está instruindo esse processo os caminhos para se obter esse endereço. Olha, né, encaminha um ofício para o Corém, para que o Corém remeta o endereço atualizado. Tal. Princípio importante que rege o processo ético é o princípio da verdade real. Tá? O que significa isso? Busca-se o que de fato aconteceu naquele momento, naquele minuto em que a possível infração ética foi cometida. Então, a gente, recordando o que eu falei lá desde o início, a gente vai distanciando cada vez mais o processo ético do quê? Do processo privado, do processo de cunho particular, do processo norteado por regras de direito privado. Qual é o processo norteado por regras de direito privado? O processo civil. A gente vai distanciando o processo ético do processo civil e vai aproximando o processo ético do quê? Do processo penal. Porque o processo penal tem as mesmas características do processo administrativo ético-profissional. Eles têm cunho punitivo. Né? Se a gente colocar as três vertentes aí de apuração de responsabilidade, a gente vai ter o processo civil, uma possibilidade de indenização. Né? Então, a gente acaba tendo o quê? Um cerceamento patrimonial. No âmbito dos conselhos de fiscalização, a gente tem um cerceamento profissional. Quer dizer, vai se limitar o exercício profissional. E, no processo penal, um possível cerceamento da liberdade, do direito de ir e vir. Então, a gente aproxima muito mais o processo administrativo do penal do que do processo civil. Isso é importante porque se a gente tiver alguma lacuna em termos de procedimento, vamos imaginar a sequência. A gente começa com a resolução do federal, não está lá a resposta. A gente vai na lei 9784, não está lá a resposta, a gente não vai para o Código de Processo Civil. Vai primeiro para o Código de Processo Penal e depois para o Código de Processo Civil. Tá? Porque o Código de Processo Penal ele também é regido por regras de direito público, enfim, tem todas as características. Né? Isso o processo penal, aquele de ação pública, tal, a ação privada tem algumas diferenças, mas quer dizer, é o Estado processando alguém. Né? Essa é uma característica do Conselho também. É o Conselho representando o Estado enquanto fiscal de uma profissão regulamentada, processando alguém. Por que isso é importante destacar? Porque às vezes o denunciante traz a denúncia para o Conselho, participa male-male da fase de sindicância, vai para o processo, aí ele já não aparece mais, ele desiste. Ele simplesmente some do processo. Esse processo pode ser arquivado? Não. Tem algum efeito, quer dizer, beneficia isso de alguma forma ao denunciado, né, ao acusado? Também não. Porque é o Conselho que assume, o Conselho que vai processá-lo, né, quanto ao exercício profissional. Então esse processo tem que ir até o final. A única consequência é que não vai ter o denunciante de repente para trazer testemunhas, enfim. Mas se o Conselho detecta no curso da instrução, o conselheiro que está instruindo pega o prontuário médico e começa a ver a relação de médicos que atenderam, por exemplo, que médicos que de alguma forma tiveram contato com aquele paciente, ele arrola essas pessoas como testemunha da instrução. E ele vai ouvir por quê? Vige o princípio da verdade real, a busca pela verdade real. Não é aquela verdade só formal, aquilo que está no processo. Né? Então, o processo civil, eu entro com a inicial, a parte contesta e o juiz julga. Dentro daquilo que as partes alegaram. Quer dizer, então, o Conselho não fica restrito a isso.
ele pode fazer diligências, ele pode no meio do processo pedir uma fiscalização. Vamos confirmar isso, vamos em loco e fazer uma fiscalização. Porque aí o interesse é da sociedade, não é do denunciante. A resposta que é dada ao final do procedimento não é uma resposta pro denunciante. Olha, o médico que te atendeu foi punido. É uma resposta para a sociedade. O médico que atendeu mal um paciente foi punido para que não o faça de novo. Em defesa do interesse da sociedade. Tá? Por que a gente, por exemplo, quando abre o processo, não tem recurso dessa decisão? Essa decisão, ela não é terminativa. E nessa fase, como há indícios de infração, aí qual é o princípio que a gente aplica? A gente aplica o indúbio pro societate, quer dizer, na dúvida, nós vamos a favor da sociedade, vamos investigar. Aí lá no julgamento do processo no final, aí a gente aplica o princípio do processo penal, indúbio pro réu. Aí absolve. Mas nessa fase inicial, quem que eu tenho que favorecer? A sociedade. Na dúvida, eu vou investigar um para tentar proteger um direito coletivo. Mas lá no final, eu não vou condenar um se eu não tiver certeza para condenação. Tá? Então, vocês vão vendo que a gente vai caminhando sempre para o direito público, sempre para o direito punitivo, vai se afastando do direito processual civil. Tá? Isso é importante vocês terem isso marcado. É lógico que o processo civil ele pode ser utilizado como subsidiário, mas é um pouco mais distante e às vezes é mais na parte conceitual. Então, porque o Código de Processo Penal, ele não é muito bom em conceitos, conexão, litispendência, coisa julgada. Isso a gente acha firme no processo civil. Aí a gente pode até utilizar, porque aí a gente está utilizando a parte conceitual. Né? Então, vamos arguir litispendência, porque já tem outro processo correndo sobre os mesmos fatos. A gente vai no processo civil, está claro ali o conceito de litispendência e tal. Mas o procedimento, ele segue muito mais o rito do processo penal. Pois bem, passada a defesa prévia, a gente tem que ter a fase de dilação probatória. Vão ouvir testemunhas, pode ser feita perícia, se for o caso, vão ser nomeados os peritos para fazer alguma análise específica, até para deixar o conselho isento com relação à perícia, porque o conselho, na verdade, já está instruindo, né, e depois vai julgar o feito. Não dá para o próprio conselho ser também perito, né? Então é indicado perito. Muitas vezes não é mais possível fazer a perícia no próprio paciente. Então é feita a chamada perícia indireta. Então é nomeado um perito ou um grupo de peritos que vão fazer uma análise nos autos e vão analisar prontuários, vão fazer uma análise minuciosa para tentar auxiliar depois o julgamento. Né? Vão elaborar laudo para tentar trazer mais informações para poder auxiliar no julgamento. As partes podem indicar assistente técnico tranquilamente, não há problema algum, vão poder formular quesitos, vão poder acompanhar essa perícia. Essa perícia também não é presa só à questão de técnica médica, pode ser feito perícia, por exemplo, grafotécnica, se tiver algum indício de adulteração do prontuário. Pode ser feita uma perícia grafotécnica tranquilamente. O conselho vai encaminhar para um perito e vai ser feito um laudo para dizer se, enfim, foi feita a anotação posterior, se houve rasura. Né? Às vezes o médico afirma que aquela assinatura não é dele, né? Que, enfim, alguém que colocou a assinatura. Então, isso tudo pode ser submetido à perícia tranquilamente. Tá? E tudo isso... o processo no âmbito do conselho, ele não tem custo para ninguém, exceto o xerox. As perícias, enfim, o conselho é que arca, todas essas diligências são arcadas pelo próprio conselho, exceto, enfim, xerox e assistentes das partes, enfim, quem quiser nomear vai ter que arcar com esse custo. Mas o processo em si não tem custos, não tem ônus para nenhuma das partes. Tá? Sempre que surge alguma questão jurídica, se alega uma prescrição, se alega litispendência, se alega coisa julgada, cerceamento de defesa, isso é encaminhado para o departamento jurídico para fazer parecer. E aí é que está o nosso maior volume de trabalho hoje, são os pareceres nos processos éticos. Tanto que hoje a gente tem uma resolução, que é aquela resolução 190/08,
que a gente compilou os principais assuntos e fez umas, assim, é uma espécie de súmulas, que a gente chama, com o entendimento do departamento jurídico a respeito de alguns assuntos. Então, isso às vezes facilita um pouco. Não, é lógico que não impede a parte de arguir. É evidente que ela tem até por obrigação arguir, né? Mas se for algum assunto que já está, entre aspas, sumulado pelo nosso jurídico, isso acaba, enfim, a gente acaba encaminhando a súmula para orientar o conselheiro, para ele, se quiser, seguir aquele entendimento, né? O parecer do jurídico ele tem um caráter opinativo, mas é evidente que na maioria das vezes o conselheiro segue porque é uma opinião técnica, né? Então, técnica jurídica, ele não entra nesse tipo de discussão. Enfim, encerrada a instrução, as partes vão ter prazo para as alegações finais. Se possível, não juntem documentos em razões finais, só se for efetivamente documento novo, né? Façam o possível para juntar todos os documentos que vocês tiverem durante a instrução processual, porque senão tem que se reabrir, né, a instrução, volta para outra parte ter acesso a esse documento, enfim, todo mundo, ampla defesa e contraditório, sempre vai ter que se resguardar o direito das partes se manifestarem sobre tudo que for juntado nos autos. Então, exceto se for um documento juridicamente novo, façam o possível para juntar a documentação durante o curso desse processo. Dúvidas sobre o processo? Diga. A parte quando for feito o parecer, ou a perícia, ou melhor, a perícia médica, tá, não vai ser sempre carregado um pouco tendencioso para o lado dos médicos, mais do que para o lado da sociedade, mesmo sendo feito por médicos que não são do conselho? Olha, eu vou repetir aqui. De corpo vai ter tá, eu vou repetir só para o pessoal que está distante entender. A pergunta é com relação à perícia médica, enfim, se não há o risco de sendo... o microfone pega? Então tá ótimo, obrigado. Então o pessoal já ouviu. Olha, o risco, vamos dizer que sempre existe, mas na prática não acaba acontecendo. Tá? O que a gente vê, primeiro que assim, a perícia ela é pouco utilizada porque está dentro, afinal, de um órgão técnico, quer dizer, então isso acaba sendo encaminhado sempre pelos próprios conselheiros no curso da instrução. Mas é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque esse laudo, ele acaba não tendo efeito só dentro desse processo administrativo. As partes que estão ali litigando, quer dizer, tem denunciante, tem denunciado, às vezes tem mais de um denunciado, seja qual das partes a que esse laudo interessa, esse laudo vai acabar indo para um processo de indenização, indo para um processo penal, e lá vão ter peritos também, nomeados pelo juiz, quer dizer, que vão, de alguma forma, se manifestar, vão ter os assistentes técnicos das partes que vão acabar contestando. Então, assim, é difícil o perito, nesse sentido, se comprometer de fazer um laudo tendencioso, digamos assim, né? Principalmente dentro do próprio conselho, quer dizer, correndo o risco da própria parte denunciar o perito lá dentro mesmo. Então, assim, primeiro que o conselho tenha um cuidado na hora de selecionar esses peritos. Geralmente são pessoas ligadas às sociedades de especialidades e pessoas que têm uma bagagem, têm um currículo importante, digamos assim, para só pelo espírito de corpo se comprometer, enfim, ou colocar seu nome em comprometimento, né? A gente usa muito perito, na verdade, no que a gente chama de PA. PA é procedimento administrativo, é um nome meio genérico, que foi, enfim, dado internamente no Conselho, mas são os procedimentos de investigação de capacidade para o exercício da medicina, que geralmente são exames psiquiátricos, né, para ver se a pessoa tem condições ou não de exercer a medicina, né, se ela está com condições de saúde que lhe permitam exercer a medicina. Isso o Conselho usa muito perito mesmo, mas nos processos é pouco, não é... E pelo que a gente tem visto, esse tipo de parecer assim, tendencioso, corporativo, é o mesmo risco que pode existir no judiciário. Quer dizer, eventualmente o perito do juízo também pode de alguma forma querer proteger o médico, mas é difícil, não é uma coisa muito...
Não, não, não. Não, 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 não. São isentos, são isentos, são isentos. O problema maior que a gente tem hoje em termos de perícia é o IMESC, né? Porque infelizmente é o órgão estadual. Porque o IMESC não dá conta da quantidade de perícias e geralmente os laudos mais fracos assim acabam vindo, infelizmente, do próprio Instituto Oficial, né? Por absoluto acúmulo de serviço. Quer dizer, não é de nenhuma forma criticando o IMESC, mas a estrutura do IMESC precisaria ser melhorada em muito. Mas as perícias médicas, enfim, de nomeação do próprio juiz ou do conselho, a maioria tem sido bem isenta, bem imparcial, sim. Imagina. Ao encerramento desse processo ético, o relatório, os conselheiros consideram a parte penal quando o Ministério Público pede o arquivamento ou a absolvição do fato médico? Eu já vou entrar rapidinho nessa questão, porque aí a gente já, só para eu encerrar a fase processual, para a gente ir para o julgamento, aí a gente já comenta isso. Então, assim, feitas as alegações finais, obrigatoriamente o processo tem que ir para o departamento jurídico. Então, se eu não me engano, é o artigo 29 do Código de Processo. Deixa eu só confirmar. 29. Após a apresentação das alegações finais e análise do parecer processual da assessoria jurídica, o conselheiro instrutor proferirá relatório circunstanciado que será encaminhado ao presidente ou ao corregedor do Conselho Regional de Medicina. Então, o artigo 29, ele diz o seguinte: o processo encerrou, alegações finais, acabou. Antes de ir para o julgamento, vai para o jurídico para fazer uma espécie de saneador. Então, como é que funciona isso? Esse processo vai para o departamento jurídico tem que fazer um pente fino da página 1 até a página final e dizer se ele está apto para ser julgado. Então, o que pode ter acontecido? Na fase de oitiva de testemunhas, o conselheiro se confundiu e inverteu a ordem na hora de ouvir. É uma nulidade processual, não dá para esse processo ir para julgamento. Então, vai ter que retornar lá e ouvir de novo. Tá? Aliás, outro princípio importante, se a gente está falando de direito público, direito punitivo, proximidade com o direito penal, a regra que a gente tem que aplicar aqui, o acusado sempre tem o direito de falar por último no processo. O processo não se encerra sem a última palavra do acusado. O que quer dizer isso? Na hora de ouvir as partes, denunciante e denunciado, quem eu ouço primeiro? Denunciante, depois denunciado. Na hora de ouvir as testemunhas, quem que eu ouço primeiro? Testemunhas do denunciante, depois do denunciado. Alegações finais, primeiro para o denunciante, depois prazo para o denunciado. Então, o denunciado sempre vai ter a última palavra, ele não pode ficar em nenhum momento com alguma acusação, algum documento juntado sem que ele tenha se manifestado. Então, o acusado sempre vai falar por último. E às vezes a gente pega, porque como é um processo jurídico, mas quem instrui é um conselheiro leigo em termos jurídicos, isso pode acontecer na hora, se confundir, ouve primeiro a testemunha do denunciado e depois do denunciante. Aí a gente pega isso quando? Quando vai fazer esse saneador antes de ir para o julgamento. Aí esse processo volta, refaz o ato, ou pergunta se o denunciado ratifica, enfim, se ele não quer acrescentar mais nada naquele depoimento, se ele não quer fazer uma contraprova, e aí ele, enfim, encaminha-se para julgamento. Tá? Então, diga, pode falar. Julgamento após essa análise do jurídico. Isso, exatamente. Algum vício isso. O ato é refeito. Processo, mas ele não anula os demais atos que foram tomados. Só se tiver consequência direta. Se tiver consequência direta, vai ter que recomeçar da onde ele for declarado nulo. Se for só, por exemplo, às vezes, deixa eu pensar num caso aqui, falta de intimação do denunciante para um ato. Na hora de intimar todo mundo, o denunciante não foi intimado e era um ato de instrução, onde ia ser ouvida uma testemunha. Aí o jurídico breca, fala, olha, tem um vício lá atrás. O denunciante não foi intimado para comparecer nessa audiência. Ele teria que ter comparecido. Então o que a gente faz? Volta, reabre a instrução processual,
intima o denunciante. Há interesse em refazer o ato processual? Se ele declarar sim, há interesse porque eu quero fazer perguntas assim, assim, assado. Aí vai ter que anular tudo, vai ter que voltar lá atrás. Se ele falar, não, eu ratifico aquela audiência, enfim, apesar de não ter comparecido, para mim tá ok, eu não queria perguntar nada. Vício sanado, segue o processo, vamos para o julgamento. Tá? Então, depende muito do vício. Se for um vício de citação, de defesa prévia, vai anular tudo. Aí vai ter que voltar lá no início. Não tem jeito. E aí a gente corre o risco, inclusive, da prescrição, né? Que a gente vai falar depois da prescrição, que é bem polêmico o assunto. Diga. Que vem o parecer para abertura do processo. Tá. E se não tiver este parecer e já ingressarem com um processo normal, e no julgamento for constatado parecer que falta esse relatório. Se tiver algum vício nesse relatório, vai anular tudo. E se não tiver o relatório? Aí é pior ainda. Aí não teria nem motivo para instaurar o processo. Aí tem que voltar tudo no começo mesmo. Tá? O parecer também abrange a fase de sindicância? O parecer, sim. Exatamente. O jurídico faz análise do início até o final. É que a sindicância dificilmente vai ter nulidades durante a sindicância. Porque é uma fase inquisitorial, enfim, é uma fase mais leve, não há acusação formal. A partir do relatório da sindicância, então, aí fica pior ainda. Mas do relatório da sindicância, a gente já passa a ter vícios formais. Quer dizer, se for um relatório em que não aponta de forma expressa uma infração, fica vago, quer dizer, está irregular, vai ter que voltar lá atrás, refazer o relatório e começar o processo todo de novo. Tá? Teria posterior prescrição, não? Dependendo do tempo que decorreu, vai poder, a prescrição vai ter consumido o processo. A gente vai falar de prescrição no final, que prescrição é um tema bem polêmico. Bom, encerrado esse processo vai para julgamento. É nomeado um conselheiro relator, Pode falar. Eu vou falar, talvez você vai lembrar, se você estava na casa. Quando foi reeleito o presidente atual, uma das últimas sessões que teve em novembro retrasado, logo depois da eleição, ele era presidente reeleito, eu sustentei no plenário um caso, não sei se você vai recordar disso, que eu aleguei uma nulidade no parecer dado pelo assistente jurídico do Conselho Regional de Medicina, porque havia um lapso, e além do lapso, eu aleguei que o delegado de Ribeirão Preto tinha sido relator no caso, ele tinha todo o direito de adaptação, porque reconhecia no novo código o mesmo teor que estava no passado. Tá. A pessoa que... Eu estava defendendo o médico, mas tudo bem. Mas a pessoa que estava na acusação, o colega, ou quem fez a representação, falou o ato, mas não fundamentou. Simplesmente absorveram o que não estava e estava indo para o arquivo. Mas eu tinha outro interesse por causa do regresso, como defensor do médico. Eu aleguei que o parecer não observou, que ela não ia aprovar aquilo que estava sendo falado se fosse adaptado pela absorção do próprio novo código. Então, eu só falei A, mas aquele A no código velho era o A, mas no B ele está absorvido. Ele tinha uma equivalência. Equivalia e era o ato. Tá. Eu sustentei, foi para o tribunal, foi para Brasília, foi anulado o processo. Tá. Voltou. Não sei como é, estou aguardando. Então, isso eu queria saber se vocês que estão na casa, sim, o jurídico, vocês são o olheiro do relator, ou o relator, às vezes, por conta própria, ele já achar que tem capacitação, ele mesmo não quer e já dá a linha que ele quer apresentar ali? Não, às vezes por conta própria o jurídico nem é consultado. Tá. Às vezes segue. Com relação aos artigos do Código de Ética, existe uma orientação do Conselho Federal, porque o Código de Ética mudou estruturalmente. Né? Então, no código anterior, a gente tinha muitas, não sei se esse é o caso, mas enfim, fica o comentário para vocês saberem que essa é a orientação hoje do Conselho Federal. Como é que a gente faz a adequação dos processos que estão tramitando? Porque essas regras, em tese, elas têm que entrar de imediato. Né? Só que, novamente, nós estamos falando de direito, eu vou falar isso várias vezes até quarta-feira que vocês vão gravar isso. Estamos falando o quê? Direito punitivo, direito
próximo ao penal. Ou seja, eu não posso entrar com regra que vai prejudicar o acusado. Ou seja, eu não posso no curso do processo falar assim, olha, eu estou investigando o artigo 8º e o 9º, mas pelo Código Novo eu estou vendo que dá para incluir o 11º também, porque é uma conduta dele que não tinha no Código Antigo, agora tem no Código Novo. Eu não posso fazer isso para prejudicar. Eu só posso, a norma nova só pode entrar para quê? Beneficiar. E o que aconteceu? A gente tinha muitos processos em tramitação que eram instaurados com base em princípios. Porque o Código anterior, os princípios estavam capitulados como artigos do Código de Ética. Então estava lá, o alvo de toda a atenção deve ser o paciente. Isso é um princípio, mas era incluído nos processos. Com essa nova estrutura, os princípios saíram do código. Estão num capítulo anterior. Não entram nas normas punitivas do código. São normas só orientativas, são normas de mera orientação. Então os processos que a gente estava tramitando com base em princípios, ou eles foram extintos totalmente, porque só tem princípio, ou os princípios saíram e ficaram só os artigos que tinham equivalência. Então, o artigo que era 12 e ele só foi realocado no código e virou 30, só faz a equivalência porque aí não há nenhum tipo de prejuízo, né? A conduta continua sendo proibida do mesmo jeito. Agora, os princípios saíram. Então, eu não posso mais elencar aqueles princípios na hora de punir. Não sei se foi isso que aconteceu. Mas também não me recordo, porque graças ao bom Deus eu não dou mais parecer em processo ético. Então eu não sei, e o volume é muito grande, então enfim, fica difícil da gente saber, mas... E ainda favorece, quando você falou do IMEC? Sim. Eu tive um caso, você conhece bem esse caso tem um juiz aqui em São Paulo. Vamos, peraí, só para a gente seguir, o senhor faz a última consideração e a gente segue, senão... Não, é outro caso com relação a IMEC. Tá. Defendendo o médico, veio o laudo do IMESC. Atrasado, e esse juiz da vara civil sempre rejeita tudo. Isso é manjado, esse juiz. Ele rejeita, ele chuta para dar barraca. Quando você pede, ele fala, o IMESC não serve para nada, não decida nada, ele caça tudo. Mas nisso eu estava com outra perícia técnica de médicos que abandonaram a profissão para se tornar só perito médico. Juntei, ele queria saber que explicação que eu estava dando aqui. Fui forçoso a lançar mão de uma jurisprudência do crime, um caso também que eu tive, que quando o Estado não está pronto para absorver as demandas e com capacitados para atender os problemas e riscos, é aceitável o perito particular. Contra o próprio governamental. Isso que absorveu. Porque tem juiz agora, está fazendo a mesma escolinha, já tem até coleção de julgados do lado. Então eles estão chutando. Aqui no João Mendes. Então, pela você caiu naquela vara, reza porque ele não vai ter perito médico. Ele não vai ter perito. E se tiver, ele dá 48 horas para esclarecer. Caso contrário, até logo. Então também está ficando meio difícil. Então você vai ter que processar o Estado. O Estado. Pela falta. Você ir pela parte de direito à saúde, no artigo 6º, 196 a vida, porque não tem ninguém para atender ninguém. Vai ter que entrar por omissão. É uma situação meio brava. Não sei E olha, tem, eu vou fazer só mais um parênteses para a gente poder voltar para o julgamento, que o julgamento tem uma sequência bem própria aí, mas enfim, lá no conselho a gente recebe todo tipo de situação possível envolvendo atividade médica. E eu esse ano completo 9 anos de conselho e antes de entrar no conselho, comecei na área da saúde na Federação das Santas Casas aqui do estado de São Paulo. Então, me formei e praticamente passei a vida inteira nessa área maluca da saúde. E a gente consegue ainda se surpreender com algumas situações. A gente teve um caso, enfim, no interior do estado, de um médico que foi... eu vou resumir bem, tá, para vocês. É um caso de uma menor, enfim, abusada sexualmente e tal. E aí ficou-se uma discussão. Ele atendeu a criança no pronto-socorro, né? Deu o primeiro atendimento. E, enfim, isso virou um processo criminal. Ele foi chamado como testemunha, né,
pelo Ministério Público, e ele fez uma determinada afirmação com relação, enfim, se a criança já era virgem ou não, enfim. Era uma pré-adolescente, na verdade, né? E havia um laudo oficial nos autos que contrariava o que ele estava dizendo, né? O laudo oficial dizia X e ele estava dizendo Y, porque foi o atendimento que ele deu para aquela criança. A promotora levantou, deu voz de prisão para ele por falso testemunho, ele foi algemado, foi conduzido no camburão, e, enfim, dá para imaginar o que esse médico passou nesse atendimento, né? Quer dizer, ele foi lá e contou o que ele viu no primeiro atendimento que ele deu. E por conta de um laudo oficial, enfim, deu-se tudo isso. Então, o que eu falei para vocês no começo, a gente tem que batalhar muito nessa área do direito médico, porque não é uma área tão simples quanto parece, e nós não estamos falando de direito tributário, afinal de contas, quer dizer, em que você senta com o contador e vê quanto dá para economizar e quanto dá para, né? Enfim, não é isso, nós estamos falando de vida, e quando a gente fala de vida, não é só do paciente, é também do profissional, né? São duas vidas que estão em jogo, porque a gente tem uma gama enorme de problemas, desde a má formação, desde a proliferação dos cursos de medicina, mas não dá para conceber que um profissional de saúde entre num pronto-socorro para atender e tenha por intenção causar o mal, por intenção matar alguém ali, né? É lógico que a gente vive num estado democrático de direito, quer dizer, são regras de direito. Se ele causou um dano, ele vai ter que indenizar, vai ter que ressarcir, e assim é na nossa vida comum, né? Se a gente sair hoje e atropelar alguém, nós vamos ter que ser responsabilizados civilmente, se for o caso. Agora, também não posso imaginar que eu vou sair hoje daqui com a intenção de atropelar alguém. Então, quando a gente fala em direito médico, tem que se ter uma sensibilidade grande para lidar com isso, né? A gente tem duas vidas, né? A do paciente e a do médico, porque o médico que sofre também um processo indenizatório, enfim, ele também passa por toda sorte de sofrimentos. Quer dizer, o médico que sai de uma audiência algemado, quer dizer, a gente não vê bandidos saindo de audiência algemado, né? Porque houve um laudo contraditório. É um pouco de exagero, sabe? É um pouco de falta de bom senso. E essa é uma área que precisa muito de bom senso. Muito, muito. Não há o que eu acho de mais interessante no direito médico é que não há uma regra, né? A gente não vai achar um código de direito médico, né? A gente vai ter que lidar com um pouquinho do Código Civil, um pouquinho do Código Penal, um pouquinho do Código Tributário. Vocês vão achar direito médico em tudo isso. Só que é tudo muito específico. É tudo muito próprio. Quer dizer, os princípios da administração pública que a gente viu agora. Quer dizer, o direito médico está um pouquinho em cada área, né? O direito médico do trabalho, né? O direito médico societário, né? Então são detalhes, são minúcias que a gente tem que ir desenvolvendo, tem que ir estudando, para não virar Eu não gosto de comparar, às vezes o pessoal fica bravo comigo quando eu comparo com a justiça do trabalho. Não, mas para não virar uma justiça meio do coitadinho, não é isso. Se o paciente tem direito, ele tem direito. Se ele não tem direito, ele não tem direito. Tem que ser correta a coisa, né? Não que não seja no seu trabalho, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas para não criar essa ideia de que o direito médico, enfim, não tem regras, pode-se tudo, enfim, não, sabe? Não é assim, né? É evidente, essa semana a gente viu esse caso, né, do hospital lá no Guarujá, o Hospital Santo Amaro, que está aí na imprensa, né, que foi operada a perna errada. Quer dizer, é grave, é lógico que é grave, ninguém vai querer esconder, mas eu não consigo imaginar que o médico saia de casa e fale, hoje eu vou trocar a perna da moça na operação. Alguma coisa aconteceu, vamos ver o que é. Sabe-se lá se houve troca de ficha da enfermagem, sei lá. A gente não sabe o que aconteceu ali no centro cirúrgico. Por isso que o processo ético é importante, porque ele vai atrás da verdade real. Ele vai ter que descobrir o que aconteceu ali no centro cirúrgico, né? Eu já vi médicos trabalharem bêbado. Trabalhar o quê? Bêbado. Bêbado? Depois do carnaval, então, quarta-feira de cinzas.
quarta-feira de cinzas, isso acontece bastante. Não, então, mas aí, por exemplo, é uma situação em que ele assumiu um risco e é evidente que ele vai ter que ser culpabilizado por isso. Também já vi médico sendo ameaçado por uma coisa que ele não podia. Ó, eu vou tomando um pouco do tempo do nosso processo, mas acho que tem coisas que a gente, enfim, tem que conversar. Só uma pergunta. Diga. Por exemplo, para os juízes, todos os médicos têm dinheiro que tem que arcar com a perícia. Eu gostaria de saber se o CRM concede gratuitamente aos médicos peritos. No processo ético, sim. Não, no processo ético, só no processo ético. Só no processo ético. Então, é isso que eu estava falando. É muito complicado o nosso sistema judiciário hoje. Quer dizer, você tem o benefício da justiça gratuita, que isenta de responsabilidade o autor. Quer dizer, essa estrutura precisava ser um pouco mais revista, pelo menos. Né? Eu acho que a gente tem esses... eu já trabalhei bastante no trabalhista. A gente que representa reclamado e não reclamante... A gente sabe disso, quer dizer, o reclamante pede o que quer porque ele sabe que está isento de custos, quer dizer, só que para o médico é difícil, porque ele não entende. Quando ele olha uma ação e fala o quê? R$1 milhão? O que eu vou fazer na minha vida? A gente sabe que dificilmente uma indenização chega a esse valor. A gente faz pesquisa no Tribunal de Justiça, vê que só se for algo muito, muito, muito extremo para se chegar hoje a esse valor. Mas o médico não sabe, quer dizer, ele tem o seu dia a dia. Então, é diferente. Um empresário, quando recebe uma ação de R$1 milhão, ele chama o advogado dele e fala, isso aqui tem fundamento, não tem fundamento, como é que é? Faz provisão de perda, não faz? Como é que a gente negocia isso? O médico não tem, ninguém ensinou isso para ele na faculdade. Né? Então, o que eu ia contar para vocês, questão de peritos do INSS. Os peritos do INSS, eles trabalham também sob condições muito difíceis. Apesar da gente saber de tudo o que acontece, quem trabalha na área previdenciária sabe as dificuldades para se conseguir um benefício e tal, mas a gente, no passado recente, teve casos de peritos que foram assassinados dentro do consultório, que foram violentamente agredidos. Então hoje, alguém trabalha com previdenciário aqui, não? Eu trabalho. Trabalha? Como é que funciona a sala do perito do INSS? A mesa é pregada no chão. Não, assim, porque os peritos, eles se reuniram e cobraram condições de trabalho da Previdência Social. Então, o que acontece? Eu não vou nem entrar no aspecto técnico das dificuldades, mas assim, do mérito, né, do benefício ou não. Mas como é que se resolve as coisas nesse país? Então, o perito, a mesa é pregada no chão. Por quê? Porque os beneficiários viravam a mesa em cima do médico, na hora que tinha negativa. Então, a mesa agora é pregada no chão, já não tem mais esse risco. Embaixo da mesa tem o botão de pânico. Que se for alguém para cima deles, ele começa a apertar o botão de pânico, o segurança entra na sala. E tem a rota de fuga. Toda a sala do INSS tem 2 portas. Porque se o botão de pânico não funcionar, ele sai correndo pela porta dos fundos. Então, quer dizer, é assim que se resolve. Fica difícil, né? Enfim, por mais que eu não concorde com a forma com que os laudos são dados, a gente sabe que tem muita gente que tem direito e não consegue o raio do benefício. É difícil também trabalhar numa condição dessa, né? A pessoa faz uma faculdade, são 6 anos de dedicação integral. Depois vai fazer uma especialização, vai fazer uma residência médica, já tem que fazer um concurso. Passa mais 3, 4 anos fazendo... para ter que trabalhar com uma mesa pregada no chão... Plano de saúde R$42. Pô, R$42 o plano que paga bem, hein? O plano que paga bem, hein? Bom, vamos voltar para o nosso processo ético aqui, que senão a gente perde o foco. A questão da alta programada no INSS em relação ao medicina. Então, com relação ao conselho, você sabe que o ranking de denúncia no conselho é medicina do trabalho, né? Que engloba a perícia do INSS. Porque o grau de insatisfação é muito grande, né? É uma relação complicada, porque o perito, na verdade, ele tem uma autonomia legal, digamos assim. Né? Ele tem o poder de conceder ou não o benefício e em que data esse benefício vai acabar. Né? No mundo ideal, a situação seria o
O paciente que tem a sua alta programada e não está bem, enfim, ele teria que retornar, fazer uma nova perícia e tal. Normalmente, quando chega isso no conselho, vem com a documentação, mas não vem com uma documentação completa. O conselho intima o perito para encaminhar. O INSS tem uma postura de não enviar a documentação para o conselho. Sob o ponto de vista ético, não tem muito o que se fazer. Quer dizer, é uma sistemática legal, digamos assim. Mas, pois é. Legal do INSS. O gerente manda o médico. Isso, O gerente do INSS. O INSS, ele é um órgão extremamente fechado. Né? Até para você ter esse acesso a essas informações, os procuradores do INSS, eles não gostam muito, enfim, do conselho, porque eles têm vários pareceres dizendo que aquela documentação não pode sair do INSS sob hipótese alguma, enfim. O conselho, de uns 3 anos para cá, tem feito uma aproximação muito mais política com o INSS, no sentido de tentar melhorar um pouco essa relação, principalmente médico-assistente e médico-perito. Essa é a relação mais conflituosa que existe. A alta pedido nem tem tanta reclamação dentro do conselho, porque o paciente ou ele se conforma e volta a trabalhar de qualquer jeito, ou ele acaba brigando com o INSS, vai para a vara especializada, vai para o juizado, enfim, acaba discutindo. O volume maior é a discussão do médico assistente que fala, não, você tem que ficar 30 dias em casa. E o perito fala, não, são 15 dias em casa. E isso é o que tem o maior volume de denúncia. E isso é uma briga sem fim, quer dizer, porque aí você tem que tentar fazer perícia dentro do conselho, mas que não vai ter efeito no INSS. Né? Então, esse é o maior foco de briga. Porque também, vamos combinar, né? Tem um médico que abusa. Tanto assistente quanto perito. Né? Porque, assim, não são raros os casos que chegam de denúncia no conselho com um cartãozinho, assim, consigo a sua aposentadoria em 3 meses, consigo seu benefício. E aí, enfim, isso tudo acaba contribuindo para um sistema completamente maluco. Mas a maior discussão é essa. A alta pedido chega, mas não chega muito. A alta programada, desculpa, não é alta pedido. A alta programada chega, mas não chega muito. Tá? Vamos focar aqui, aí no final a gente volta para esse bate-papo. Bom, começamos com a sindicância, tramitou, abriu o processo porque havia indício de infração ética. Aí o que você faz durante o processo? Ou você confirma esses indícios, ou você não confirma esses indícios. Se você não confirma os indícios, qual é o caminho? A absolvição, porque aqui o princípio é indúbio pro réu. Se não há elementos para condenação, absolve. Se há elementos para condenação, como é que se chega a uma condenação? O julgamento no âmbito do conselho, ele segue algumas fases, ele tem um rito muito próprio. Tá? E aí vale a pena, quando alguém chegar numa fase dessa, enfim, numa defesa no âmbito do conselho, dar uma lida com bastante calma no código, porque ele é um julgamento fechado, não há possibilidade de se assistir um julgamento. Né? Não dá para chegar lá, quero ver os 2 julgamentos anteriores. Tal. O julgamento é fechado, só as partes têm acesso. Então, quem está de fora não tem como assistir esse julgamento. E o julgamento é de sábado de manhã. Então, para quem não tem o que fazer no sábado de manhã, é muito divertido ir até o conselho para fazer uma sustentação oral. Se tiver sol, então, é uma delícia. Aquela consolação fica maravilhosa com o sol, assim, perto do meio-dia. Fica muito bom. Se for pleno, que é o órgão superior, aí é mais legal, porque é sexta-feira à noite. Né? É muito bom estar lá de sexta-feira, 10 horas da noite, fazendo uma sustentação oral. Como é que funciona esse julgamento? Primeiro, o relator vai ler o que ele chama de parte expositiva do voto. A parte expositiva nada mais é do que o resumo do processo. Tá? Então, ali não tem manifestação quanto ao mérito. Ele não vai dizer se ele acha que é culpado ou inocente. Ele vai fazer um resumo do processo para que a Câmara, o primeiro julgamento é por uma Câmara de conselheiros, para que a Câmara possa ter conhecimento daquele processo e depois passar para o julgamento de mérito.
Então ele faz toda essa parte expositiva, às vezes é longa, quando o processo tem muitos volumes, fica muito tempo lendo. E aí abre para as partes fazerem as suas considerações iniciais, tem uma sustentação oral ali, garantida às partes. Qual é a regra? Primeiro o denunciante, depois o denunciado. Então o denunciante faz a sua sustentação, depois o denunciado. Lembrem-se que vocês vão estar num julgamento de um processo administrativo e que ali vão ter pessoas que, na sua grande maioria, não têm formação em direito. Alguns conselheiros até fizeram direito para poder atuar melhor nos processos, mas são poucos. A grande maioria não tem essa formação. Então, tem que tomar um certo cuidado para não achar que enfim, está num tribunal do júri, fazendo aquela grande sustentação técnica jurídica. A sustentação tem que ser mais leve, né? Não há tanto formalismo, né? Aqueles conselheiros não precisa chamar de Vossa Excelência, porque eles não são excelência, né? Pode chamar de Ilustríssimo Senhor Conselheiro, né? Não há essa necessidade, né? Ele é um procedimento mais informal, exceto quando vocês forem defender as preliminares, que é o primeiro tema que é debatido no julgamento. É uma prescrição, é uma nulidade, quer dizer, aí não tem como não ser técnico, né? Inclusive, assim, o meu conselho é que, tanto representando o denunciante quanto o denunciado, dividam a palavra, não precisa ser só o advogado para falar, né? Quando quiser falar, sustentar a parte médica, pode colocar um médico para falar, não tem problema nenhum. É até bom que o médico fale alguma coisa. É até bom que ele coloque ali as dificuldades. Porque, assim, para mim, nesse tempo que eu estou lá, eu vejo que assim, a grande chave do processo administrativo, tanto para condenar quanto para absolver, está na contextualização. É você conseguir criar o ambiente onde foi cometida uma possível infração ética. Porque é fácil você olhar 6 anos depois e falar assim, o senhor abandonou o plantão, doutor. O senhor vai ter que ser punido. Pô, mas em que condições esse plantão foi abandonado? Será que foi realmente um abandono de plantão? E aqui eu vou falar rapidamente para vocês um caso que aconteceu em Minas, numa cidade do interior, uma Santa Casa pequenininha. A moça estava gestante, né, já, enfim, próxima do parto. Ela chegou no hospital por volta de umas 8 da noite, sentindo dor abdominal, não sei o quê. O único ginecologista de plantão, ginecologista obstetra, né? Ele examinou, falou, olha, não está na hora ainda. Pode voltar para sua casa? Se voltar a sentir dor, volta para o hospital, né? Enfim, cidade pequena, é tudo próximo. Nesse intervalo, entrou uma moça em trabalho de parto. Ele foi fazer o parto. E essa que saiu às 8, voltou e também entrou em trabalho de parto. O que aconteceu? Ele terminou aquele parto que ele estava fazendo. E quem fez esse parto dessa moça? Foi a enfermagem. Deu um problema nesse parto. A família entrou com ação contra o hospital e contra o médico. Primeira instância, condenação do hospital e do médico. Primeira instância que eu digo, ação civil. Tribunal de Justiça, condenação do hospital e do médico. No STJ, o médico conseguiu ser excluído da condenação. Porque alguém conseguiu enxergar que ele tinha que optar qual era o parto que ele ia abandonar. E não é obrigação dele ter 2. A obrigação de providenciar 2 é do hospital. Quer dizer, quem falhou em não ter pelo menos um plantão à distância para chamar um outro ginecologista foi o hospital. Então, esse trabalho de contextualização, se alguém enxerga isso à distância, esse médico errou. Pô, mandou ela embora, não sei o quê. Bom, tudo bem. Vai chegando mais perto, vai olhando mais próximo, vai vendo se é isso mesmo. Então, eu acho que assim, o grande nó desses processos é chegar ali, no lugar, no momento, na hora que aconteceu a coisa.
Esse trabalho é importante. E esse trabalho é importante não só durante a instrução, mas principalmente no julgamento. Porque no julgamento, vocês vão ter uma Câmara que vai ser formada por um relator e um revisor, que tiveram contato com esse processo para fazer os seus votos, e outros tantos conselheiros que estão tendo contato naquele momento com o processo. Eles vão julgar o processo pelo que eles estão vendo naquela hora. Então, essa sustentação oral é muito importante para dar esse contexto. O que de fato aconteceu. Né? Então, por isso que é bacana dividir o tempo, combina. Né? Seja com o próprio denunciante, que se estiver representando o denunciante, né? Fala, olha, chega na hora, conta exatamente o que aconteceu. E não precisa ter termos técnicos. Né? Chega lá e fala, entrei no hospital com meu filho, tal hora, não sei o quê, fui mal atendido, papapá, fui xingado, ninguém olhou na minha cara. Contextualiza. E do médico, a mesma coisa. Eu era o único plantonista, cansei de reclamar para a administração que não era possível ser o único plantonista, que uma hora isso ia de fato acontecer. Não era a minha responsabilidade. Cadê o diretor clínico? Cadê o diretor técnico? É esse contexto que é importante. Tá? Então, nesse momento, são julgadas as preliminares. O que significa isso? Antes de entrar no mérito do processo, se houve ou não houve alguma infração, algum artigo do Código de Ética, eles analisam se o processo está apto para isso. Então, arguiu uma nulidade, eles vão julgar. Acolheu essa nulidade, se for possível, retorna e corrige. Se não for possível, o processo vai morrer aí. Passada essa fase de preliminares, vai para o julgamento de mérito. E aí tem uma sequência. Mérito, capitulação, apenação. Mérito é simplesmente culpado ou inocente. Só isso. Não, ele tem culpa. Ponto. Tá. Capitulação. Capitulação, quais artigos que ele tem culpa? Já que ele tem culpa de alguma coisa. Aí são votados os artigos. E por fim, então, qual é a pena que vai ser aplicada, já que ele foi considerado culpado, já que foram detectados os artigos que ele infringiu, parte-se então para a apenação. O que eu coloquei ali que é importante? Se houver divergência quanto à pena, o Código tem regra expressa. Começa com a mais grave e vai para a mais leve. Tá? Porque a gente pode ter uma Câmara com, 7 conselheiros, são 5 penas possíveis. Então, pode ter uma baita de uma divergência. Então, começa se votando. Se tiverem, cada um quiser aplicar uma pena, começa votando da mais grave até a mais leve. Tá? E por que eu coloquei ali? Considera-se unanimidade a concordância de todos os conselheiros quanto ao mérito. Como é que funciona o sistema recursal? Quando houver unanimidade no regional, unanimidade na Câmara do regional, o que acontece? Ele vai direto para a Câmara do Federal. Por que eu coloquei lá no anterior? Considere essa unanimidade a concordância de todos os conselheiros quanto ao mérito. Porque pode haver divergência quanto à pena, pode haver divergência quanto aos artigos. Se houver unanimidade no mérito, culpado ou inocente, esse processo não passa pelo pleno do regional. O recurso é direto para o federal. Se no mérito, ou seja, culpado ou inocente, teve votação divergente, foi por maioria de votos, ele pode recorrer para o pleno do regional. Ou seja, ele tem um recurso ainda dentro do próprio regional. A Câmara votou 4-3 pela culpabilidade. Ele não recorre direto para o federal, ele recorre para o pleno do regional. E aí tem que ser no mínimo 11 conselheiros, que é um órgão maior de julgamento que vai reavaliar o caso. E aí do pleno do regional é que vai para a Câmara do CFM. Tá? Na Câmara do CFM segue o mesmo critério. Se for por maioria, vai para o pleno do CFM. Se for unânime, culpado, ponto, morre na Câmara do CFM. Tá? Então vejam que se for por maioria, a gente tem possibilidade aí de 3 recursos, se essa decisão for tramitando por maioria. Contudo, na cassação, e isso é uma regra que está na lei lá de 57,
A pena de cassação, ela chama cassação do exercício profissional ad referendo no Conselho Federal de Medicina. Ou seja, sempre o Conselho Federal de Medicina vai ter que referendar a cassação. Não adianta, a parte pode se conformar, estou cassado, não quero mais exercer a medicina, não vou recorrer, não importa. O processo vai de ofício para o federal para reavaliar. E mesmo sendo por maioria ou por unanimidade, não importa. No regional vai passar pelo pleno também. Tá? A cassação ela vai passar por todos os recursos de ofício. Como é uma pena muito grave, né, ela passa independente de vontade de apresentação de recurso. Tá? O que nós temos aqui? Prescrição. Prescrição é uma discussão muito grande. Deixa eu comentar, você tinha perguntado sobre o processo penal no julgamento, né? O Conselho trabalha sempre com a independência das esferas. Tá? Não é difícil acontecer de ter uma condenação num lugar, absolvição no outro, porque os focos são absolutamente diferentes. Então, para o Conselho, se houver uma condenação criminal, o único efeito prático que a gente vai ter é na prescrição, que é o que nós vamos ver agora. É lógico que um relatório, enfim, uma decisão judicial, ela vai ter um peso, quer dizer, mas ela sozinha não vai fazer condenação. Né? Porque o delito ético ele tem que estar capitulado no artigo do Código de Ética, quer dizer, não tem como o Conselho condenar simplesmente porque a Justiça Criminal condenou. Né? É lógico que, assim, apesar da autonomia e da independência entre as esferas, né, judicial e administrativa, a comunicação entre elas existe. Então, quando há um processo de indenização, um processo cível, o próprio juiz, sabendo que existe apuração no Conselho, ele pede para que seja informado o julgamento. A Justiça Criminal, o Ministério Público, normalmente pede a conclusão do Conselho para instruir o processo criminal. Né? Então, eles servem, na verdade, como elementos de instrução uns aos outros, né? Mas não justificam uma condenação só porque foi condenado no direito criminal. Na quarta-feira, eu não sei se todos poderão vir, enfim, espero que possam, né? Eu vou falar sobre a responsabilidade penal, porque tem algumas ligações interessantes entre o administrativo e o penal, como a gente já viu aqui. E aí acho que a gente vai poder entrar mais. Eu não vou falar sobre processo penal, não é isso, mas sobre a responsabilidade penal em si, do profissional médico. Aí talvez a gente consiga enxergar melhor. Tá? O que é a prescrição? O que acontece quando a gente detecta a prescrição? Quer dizer, qual é o efeito principal da prescrição? Prescrição é uma punição daquele que foi inerte. Então, o Estado, no caso o Conselho, tem um prazo para agir. Se ele não agiu nesse prazo, ele foi inerte, ele perde o direito de agir. A prescrição é isso. Eu perco o direito de agir. Eu não perco o direito em si. O direito em si a gente está mais próximo da decadência. Quando a gente fala em termos de processo, a gente chega mais próximo da prescrição. Então eu perco o direito de agir. O meu direito existe, mas processualmente ele está prescrito. Então é uma punição. Qual é o prazo que a gente tem hoje em termos de processo administrativo? Hoje a gente tem um prazo de 5 anos. Fazenda Pública, que engloba aí a administração pública em geral, trabalha com um prazo de 5 anos. Só que esse prazo de 5 anos, ele tem as suas interrupções. Como no processo penal. Então, no processo penal, a gente tem o prazo para uma apuração de um homicídio. Em tese, 8 anos. Enfim, não me recordo. Mas tem o prazo. Só que ele vai tendo as interrupções durante o processo. Então, a sentença que condena, ela interrompe. Né? A apresentação da denúncia, interrompe. Então, o que quer dizer quando a gente fala que interrompe o prazo? Ele zera e começa a correr de novo. Essa é a característica da interrupção do prazo prescricional. Então, quando a gente fala em 5 anos, não é que da denúncia até o julgamento final
isso tem que acontecer em 5 anos. Porque a gente vai tendo causas interruptivas em que esse prazo vai disparando de novo. Então, vamos fazer, ali eu coloquei as causas interruptivas que a gente tem no nosso processo ético. Citação é a primeira interrupção. Citou, dispara o prazo de 5 anos de novo. Apresentou defesa prévia, dispara o prazo de 5 anos de novo. Decisão condenatória recorrível, dispara o prazo de novo. Depois eu vou falar sobre aquele último. Aqui, o que a gente tem? Vamos imaginar, então, a denúncia chegou hoje lá. Eu tenho 5 anos para citar. Se eu não citar em 5 anos, ou seja, tramitar toda a sindicância, instaurar o processo e citar, ele prescreveu. Eu citei, eu disparei mais 5 anos. Apresentou a defesa prévia, eu disparei mais 5 anos. Se a gente for somar tudo isso, o processo vai ter 20 anos de prescrição. Hoje, o processo ético, em média, está demorando, da denúncia ao julgamento final, em torno de 7 anos, mais ou menos. E já foi mais. Já foi muito mais do que isso. A tendência é que se consiga diminuir. Existe, lógico, alguns impedimentos legais. Como eu falei para vocês, a Lei 3268, ela é de 1957. E ela prevê 42 conselheiros, tanto para São Paulo quanto para o Acre. Nada contra o Acre. Mas o Acre no máximo tem 300 médicos inscritos. São Paulo tem 100 mil médicos inscritos. O volume de denúncias e de processos no estado de São Paulo, ele é invencível. Aliás, não só administrativo, judicial também. Então, é muito difícil conseguir fazer esse processo caminhar rápido, porque não tem força para isso. As sindicâncias, elas tramitam de forma mais rápida, porque tem a figura dos delegados. Então, existe a nomeação de delegados, que são médicos, enfim, de confiança da administração do conselho, digamos assim, que eles têm esses poderes para dar os atos de instrução da sindicância, porque são atos mais simples. Virou processo, é só conselheiro que instrui e julga. Então, é um volume muito grande. Qual é o problema com essa terceira causa de interrupção? Ela diz lá, decisão condenatória recorrível. O que significa isso? Que a decisão que absolve não interrompe a prescrição. Ou seja, você interrompeu pela última vez com a defesa prévia. Demorou 3 anos para julgar. Absolveu. O denunciante recorre. Não houve a interrupção da prescrição. Ou seja, o federal tem 2 anos só para julgar esse recurso. Se condenou e o médico recorreu, o federal vai ter 5 anos. Porque é uma decisão condenatória recorrível, interrompeu a prescrição ali. Então, infelizmente, a gente tem hoje poucos processos que prescrevem. Mas a maioria desses prescreve aí, quando há absolvição. Porque aí tem pouco tempo para esse processo subir e o federal julgar. Então aí é que ainda precisa se acertar para que não ocorra, para que não fique pouco tempo de prazo para o federal julgar nesses processos em que se absolve. Qualquer ato inequívoco de apuração dos fatos, para mim é uma aberração legal. Tá? E eu digo legal porque está na lei. Aquelas leis que a gente viu lá no início que dão base para o Código de Processo. Se você considerar qualquer ato inequívoco de apuração dos fatos como causa interruptiva da prescrição, o processo vira imprescritível. Cada vez que ele vai prescrever, você faz lá algum ato de apuração dos fatos, interrompeu, tem mais 5 anos. Então, eu não concordo com essa utilização. Do tempo que eu estou lá, nunca foi utilizada como causa interruptiva, e enquanto eu estiver lá, eu espero que não seja utilizada como causa interruptiva. Bastam essas 3 primeiras. Citação, defesa prévia e decisão condenatória recorrível. Diga. Sim, quanto à citação, gostaria de saber se o médico se esconde ou é uma causa interruptiva. Edital. Citação por edital. Se ele está em local incerto e não sabido. Se ele está se escondendo, a gente faz por hora certa. Dá um trabalho enorme, porque o conselho não tem oficial de justiça para isso. Tem que deslocar um funcionário que vai ter que ficar de plantão lá na casa dele, tentando ver se está se escondendo, se não está, se está pelo vizinho. Agora, se ele estiver em local incerto e não sabido, edital. Aí nomeia um dativo
e segue. Tá? Prescrição intercorrente. Só para a gente correr um pouquinho, porque o pessoal que está à distância também quer fazer pergunta, imagino eu. Intercorrente é aquele processo parado. Ficou parado 3 anos, ninguém fez nada, ninguém mexeu. Ele prescreve, ele fulmina no meio dele, no estado em que se encontra. Tá? É isso, não tem muita explicação. Quer dizer, é a maior demonstração de inércia, é você ficar um processo 3 anos sem ter um despacho, uma oitiva, nada. Abriu o processo e parou. São 3 anos paralisado. Sem nada, ele morre pela prescrição. Tá? Vejam que aí a gente não fala mais de 5 anos. 5 anos é se ele estiver andando. Se ele estiver parado, é muita inércia da administração. Aí ela tem que ser punida mesmo. São 3 anos e acabou. Só para eu entender. Diga. Foi citado, eu apresentei minha defesa, nem na sindicância apresentei. Ninguém se manifestou nada desde 2007. Então agora já está prescrito. Prescreve. Acabou. Parou. Eu tenho que solicitar. Morreu. Em tese, não. Em tese, não. Às vezes o próprio conselho, de tempos em tempos, faz uma varredura no sistema para ver se tem. Porque às vezes, infelizmente, acontece. Você tem um delegado que leva o processo para estudar em casa e esquece de trazer de volta e fica. Então, às vezes faz uma varredura no sistema, fala, passou um no filtro aqui, infelizmente prescreveu. Da administração ou um simples impulso da parte contrária requerendo a manifestação da outra parte ou requerendo a antecipação de um despacho, ela mesmo assim ela é desconsiderada e aplica-se a prescrição intercorrente? Se tiver uma petição da parte que for juntada, enfim, aí nós vamos ter que ver bem o que é, porque para mim não seria suficiente. Eu acho que a inércia da administração é inadmissível, né? Mas assim, diante do caso concreto, enfim, imaginando que seja algum processo que for paralisado, apesar da parte ter peticionado, aí tem que ver o teor da petição, se é possível ou não interromper esse curso da prescrição intercorrente. Particularmente, acho que não. Eu acho que a inércia do Estado, uma juntada de uma petição não é um ato de investigação. Então, é uma mera juntada, é um ato meramente administrativo. Não teria o condão de interromper. Tá? Eu acho que aí a inércia permanece. A administração, nem com a petição da parte, ela teve a capacidade de fazer o processo andar. Então aí acho que tem que prescrever mesmo. Tá? Eu também, são raros os casos de prescrição intercorrente. Foram poucos que eu vi até hoje. Mas, enfim, pode acontecer. Né? Às vezes fica perdido lá num canto e se perde mesmo e acontece. E aí a gente tem uma outra ligação que eu particularmente também não concordo, que é esse artigo, é o artigo 64 do Código de Processo Ético, que também sai daquelas leis que a gente viu lá no início. Quando o fato objeto do processo ético profissional também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. O que significa isso? Que o delito ético, que também for caracterizado como crime, a prescrição vai ser comum, mas comum utilizando a penal e não a administrativa. Isso aqui é um risco tremendo, porque a gente pode ter um crime que a prescrição é de 3 anos, que no curso do processo penal pode se caracterizar um outro crime que aumente essa prescrição, enfim. Ou a gente pode começar com uma prescrição maior, de 10 anos, e no curso ver que não houve aquele crime, partindo para um absurdo. A gente pode começar com uma acusação de homicídio culposo e terminar com uma mera omissão de socorro no processo criminal. E aí, como é que o Conselho trabalha com essa oscilação de prescrição? Qual é o entendimento que a gente tem adotado hoje? Basicamente, a gente só utiliza a prescrição penal retroativa, ou seja, tem que haver a condenação criminal transitada em julgado para a gente ver qual é o prazo prescricional daquele crime e aí aplicar no processo administrativo. O que pode acontecer daí? O processo administrativo tramitar em 5 anos, o médico foi julgado e foi apenado. Aí vem o processo criminal, ele foi condenado,
transitou em julgado e a pena lá corresponde a uma prescrição de 3 anos. Vai fulminar o processo administrativo, mesmo já com o trânsito em julgado administrativo. Esse processo vai morrer porque ele demorou 5 anos e o penal concluiu que era um crime em que a prescrição seria de 3 anos. É a única forma que a gente tem de trabalhar com essa prescrição, porque não dá para o conselho, quando abre uma denúncia, ficar fazendo a correlação com o direito penal e ficar imaginando que poderia também corresponder a um crime. Né? Diga. Parece que vai prejudicar o denunciante, né? Pelo que é dito. Eu queria saber se existe algum ônus da administração quando essa prescrição ocorre. O ônus, primeiro, é indenizatório. A parte que se sentir prejudicada pode recorrer em termos de indenização. O outro ônus é a fiscalização interna. Não raro a gente recebe pedidos do Ministério Público Federal sobre números. Quantos processos prescreveram, enfim, quantos vocês deixaram, quantos foram julgados. A gente tem essa prestação de contas. Geralmente o Ministério Público Federal acaba, às vezes até motivado por algum denunciante em que teve o seu processo prescrito, o Ministério Público Federal pede essa prestação de contas. Tá? Hoje o número é muito baixo de prescrição. É muito baixo. O controle está muito, enfim, com o auxílio da informática, quando chega perto de prescrição, começa a tocar um alarme vermelho na tela ali. Então, enfim, inverte-se, tira julgamento de pauta, põe aquele que está próximo da prescrição, acelera. Se o instrutor, enfim, não está dando muita atenção para aquele processo, o corregedor troca o instrutor, põe um outro que tramita de forma mais rápida. Né? Então, hoje é muito baixo o número de processos prescritos. E os que acabam prescrevendo são esses casos que eu falei, da decisão que absolve. Aí, enfim, acaba ficando... E, na verdade, prescreve no federal. Porque a gente recebe o recurso e manda. E aí, enquanto ele está lá na fila do julgamento do federal, ele acaba prescrevendo. Vamos lá. Se tiver conflito entre a prescrição dos 5 anos e a prescrição do processo penal, de menor, de 4 anos ou 2 anos, como que funciona? Então, a gente só faz hoje, pelo menos é o sistema que a gente adota, para não ficar maluco, porque senão a prescrição penal ela é muito flutuante, né? Então, quer dizer, você tem a prescrição em tese, depois você tem a retroativa. A gente trabalha só com o trânsito em julgado do penal, porque aí nós temos o crime. Olha, foi omissão de socorro, a pena é alternativa, tal, prestação de serviço à comunidade. Qual é a prescrição concreta aí? 3 anos. Tramitamos o processo em 5. O processo morreu. O administrativo, tá? Qual é a grande... Diga. Multa, a prescrição, como que fica a prescrição da multa? Se o médico ia sofrer uma multa, por exemplo. É que no conselho não tem multa, né? Não. As penas no conselho são advertência, censura. Essas 2 penas, elas são penas privadas, né? Enfim, a lei de 57 estabeleceu 2 penas que só vai anotação no prontuário do médico. A partir da 3ª pena, ela já é pública. Então, é uma censura pública, sai uma nota do jornal com essa censura, né? Uma suspensão de até 30 dias e a cassação. Vamos imaginar num extremo, que foi uma cassação do exercício profissional. Aí nós vamos ter uma briga indenizatória, porque o médico foi cassado, foi executada essa cassação. E aí o processo estava prescrito, né? Porque o penal disse que estava prescrito. Nós vamos ter um problema sério com esse médico em termos de indenizatória, né? Qual é a grande discussão para a gente encerrar aqui o processo ético em termos de prescrição? É o marco inicial da prescrição. Por quê? A resolução do Conselho Federal diz o seguinte: a punibilidade por falta ética sujeita a processo ético prescreve em 5 anos, contados a partir da data do conhecimento do fato pelo CRM. Ou seja, o fato aconteceu em 1970, chegou ao conhecimento do Conselho hoje, eu vou contar a prescrição a partir de hoje. Esse é o entendimento do Conselho Federal. Segundo entendimento, e é essa lei que gera a maior dúvida em termos de julgamento, e para ser absolutamente isento, eu trouxe 2 trechos de julgados para vocês verem. A Lei 6838 de 80. Essa Lei 6838 ela praticamente só tem um artigo. E foi uma lei muito específica para, de alguma forma, tentar acobertar os ilícitos éticos cometidos durante a ditadura.
por médicos que participaram do regime. O que ela diz? A punibilidade do profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão que esteja inscrito, prescreve em 5 anos, contados da data de verificação do fato respectivo. Quer dizer, fizeram uma lei específica para uma coisa e ela não serviu, porque o termo contados da data de verificação do fato gera um monte de interpretações no judiciário. Verificação do fato é o quê? É ocorrência do fato? Ou é verificação do fato pelo órgão? O órgão verificou o fato na data de hoje. E por fim, a Lei 9873 de 99, que é utilizada, só que aqui ela diz o seguinte: prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia. Então, é um poder muito específico da administração. Objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato. Aqui, essa lei é clara, mas essa lei nem sempre é aplicada aos casos de infração ética. E aí, só para vocês verem, eu peguei 2 decisões de juízes de primeira instância, daqui da Justiça Federal de São Paulo. Processo 2002-61, tenho números. Esses slides eu deixei depois também, não sei se vocês recebem por e-mail, mas está disponibilizado. É só pedir lá que está autorizado. Olha o que diz essa primeira decisão. Equivoca-se o impetrante ao entender que o dies a quo é a data da ocorrência do fato. Eis que a lei é clara ao dispor que é a data da verificação, ou seja, a data em que o órgão responsável pela apuração tem ciência dos fatos conforme pacífica jurisprudência. Não é tão pacífica assim. Tá? Também a resolução CFM 1617, que é um antigo Código de Processo. Na sentença eles colocaram Código de Ética, mas é Código de Processo Ético. Estabelece em seus artigos 60 e 61 que a punibilidade prescreve em 5 anos, não havendo qualquer ilegalidade na referida resolução, eis que não desborda da previsão legal. Então essa é uma decisão que acolheu o quê? 5 anos a partir do conhecimento dos fatos pelo Conselho. Essa já é uma decisão contrária. A matéria é sem dúvida polêmica, a lei é sucinta e a jurisprudência escassa. Então, um já fala que é pacífica, o outro já diz que a jurisprudência é escassa. Mas a análise do texto legal, para mim, não deixa dúvida. Verificação em caso é sinônimo de ocorrência. Então, para esse juiz federal, a verificação significa ocorrência. Portanto, para vingar a interpretação do impetrado, deveria ter constado na lei, após verificação, necessário complemento circunstancial adjunto pela autoridade competente ou expressão equivalente. Assim, tendo a prevalência do princípio, ele não acolhe a resolução e diz que, na verdade, vale a data da ocorrência do fato. Então, é uma discussão que a jurisprudência está absolutamente dividida, tanto em termos de primeira instância, quanto em termos de TRF, e, pelo amor de Deus, vou falar bem alto para todo mundo ouvir, não entrem com ações contra o Conselho na Justiça Estadual, por favor. O Conselho é uma autarquia federal. Artigo 109 da Constituição, compete à Justiça Federal julgar as causas em que for parte a União, autarquias, fundações. Por favor. Tá? Justiça Federal, mandado de segurança, ação anulatória, seja o que for, porque vocês vão perder tempo do cliente de vocês. Porque vai para a Justiça Federal, vai se arguir a sessão de incompetência absoluta e vai para a Justiça Federal a qualquer momento. Posso contar para vocês, peguei um processo que nós fomos citados, sexta-feira, dia 25/3. Vocês sabem de quando é esse processo? 1997. Ele tramitou inteirinho na Justiça Estadual. E agora ele chegou na Justiça Federal, que é o órgão competente para julgar. Certo? E o juiz federal, o primeiro ato dele, casso todas as decisões proferidas pela Justiça Estadual. Ou seja, liminares, antecipações de tutela, não tem mais nada válido. Esse processo vai começar de novo 14 anos depois. Então, Justiça Federal, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que por hoje é o suficiente.